Falando em impunidade, Marcelo, vou botar aqui na tela e vou trazer esse tema que a gente tem falado todos os dias. O principal executivo, controlador das Americanas, Beto Sicupira, que é ligado ao Jorge Paulo Lemann, já disse que o Brasil é o país da impunidade, né? Então tem essa matéria que a gente está publicando, que tem também um perfil do Lemann, monopólio, abuso trabalhista, financiamento eleitoral irregular e agora fraude contábil nas Americanas. Aparentemente eles vão sair impunes, viu? Porque eles deram o calote. Bom, primeiro eles fraudam o balanço. Aí eles dizem, descobrimos a fraude, né? E agora vão para a recuperação judicial dando um calote aí de 20 bilhões. E as primeiras decisões judiciais são favoráveis a eles. Na ação do Banco BTG contra o Lemann, tem uma comparação muito interessante. Quer dizer, o que o advogado lá, que é um tal de Ayub, está dizendo? É como aquela criança que mata os pais e depois pede proteção à justiça, dizendo: ficamos órfãos, nos protejam. É mais ou menos isso que o Lemann, o Sicupira e o Telles fizeram. Mataram os pais e agora estão pedindo ajuda porque ficaram órfãos. Marcelo, você vê clima no Brasil para punir os bilionários que fraudam balanço, lesam investidores, enfim. Nosso amigo Adi Damus está lá no Ministério da Justiça, parece que tem um grupo formado também em torno disso. Tem o Ministério do Trabalho que vai ter que defender os empregos, tem a CVM que tem que defender os investidores, tem muita gente prejudicada pelos bilionários. Diga, Marcelo. Olha, eu não sei se tem um clima, eu acho que nós temos que criar esse clima. Isso tem que passar a valer. Vamos lá, o que está acontecendo com esses que estão presos, esses 49 que foram denunciados pelos atos de terrorismo? O que o Ministério Público pediu? Confiscar os bens deles para remunerar os acertos, as quebradeiras que eles fizeram. Então, eu acho que uma das primeiras coisas que deveriam ser feitas é confiscar 20 bilhões dos três, ou 40 bilhões, para garantir o pagamento de quem vai sofrer com a quebra deles. Os empregos que vão ser perdidos vão ter que ser acertados, fazer o acerto de contas. Os investidores que, de 1.000 fundos, pelo que eu li, são vários fundos, mais pequenos fundos, que foram lá e depositaram a pouca economia deles, acreditando que estavam jogando num negócio sólido. Então, eu acho que temos que criar o clima e espero que um desses advogados já peça o bloqueio dos bens desses três senhores que se acham donos do mundo. Não é só do Brasil, é do mundo. Tem que ver como é que os juízes vão agir, né? Porque os juízes, hoje em dia, eles são muito influenciados pelo poder econômico. Diga, Paulo, você vê os bilionários sendo punidos por tanta lesão aí que eles estão causando a várias frentes aí, trabalhadores, mercado, etc. Olha, é uma luta fazer cumprir a lei quando você tem bilionários tendo que prestar contas. Isso significa que você tem que tomar iniciativas, você tem que exigir imediatamente o pagamento, você tem que tratá-los como eles são, ou seja, criminosos, e exigir que eles paguem suas vítimas, e sem contemplação. Para isso, e aí eu vou falar com toda clareza, eu acho muito difícil você conseguir uma força para condenar essas pessoas, forçá-las, porque eles só vão pagar se a alternativa for a cadeia. Ou seja, se tiverem em risco de ir presos, eles vão pôr a mão no bolsinho e vão pagar tudo que eles devem, porque isso eles vão fazer. Caso contrário, eles vão ficar aí rindo da nossa cara. Por quê? Porque o poder econômico é muito forte. Ele compra todo mundo por baixo da mesa ou por cima da mesa. Então, vamos dizer assim, é muito forte e você vai, vamos dizer assim, isso você tem condições. E aí é o seguinte, é preciso ter um judiciário absolutamente isento e corajoso. Nós tivemos coragem para perseguir a esquerda, como mostrou o Sérgio Moro. Coragem, assim, até exagerada, desmesurada, assim, nada. Teremos coragem para perseguir uma elite endinheirada, sorridente, que pode comprar todo mundo? Eu duvido. Esse é o ponto, né? Bom, deixa eu ler os comentários aqui. Rapidinho, já te passo, Alex, para a gente fechar nesse tema aqui. Deixa eu passar aqui para o Marcelo Quintão dizendo, lembro de casos com Proer, Minas Caixa, etc., José Roberto das Neves, eles desviam dinheiro e depois fazem filantropia com 0,0001% do valor desviado. Paulo Ricli, é hora de reestatizar a Eletrobras, que está na mão desses três. Roberto Requião para presidente da Eletrobras.
Márcio Matos, Bolsonaro não precisa ser preso. O calcanhar de Aquiles são os filhos. Prende Carluxo que acaba Bolsonaro. Bruno Reski, é claro que queremos o inominável preso, mas não podemos cair na armadilha do domínio do fato. Alex está certo, cuidado com a guilhotina, né? Bom, li todos os comentários. Alex, a sua visão sobre o caso Americanas, né, que está aí caminhando para a recuperação judicial, que é, na verdade, um calote mais ou menos organizado. Diga, Alex. Não, eu acho que está caminhando para falência, porque, veja só, os fornecedores agora não querem mais vender a prazo, claro, não é? Então, eles vão ficar sem produto para vender daqui a pouco. Eles não têm dinheiro para pagar à vista os produtos. As lojas, quer dizer, isso aí, né, está caminhando para uma falência, para o caso Mapping, para o caso Mesbla. E são 60 mil empregos e tal, são 3 mil lojas. E vai ter ação internacional, porque esses três aí, eles têm 30%. Agora, as ações estão aí pelo mundo e já vão tentar ações internacionais. Primeiro precisa provar que os caras que fraudaram, né? Se partir desse ponto de vista. Agora, né, precisa justiça, né? Como assim, no caso do Bolsonaro vai ter um trâmite, precisa ter um trâmite para dizer, os caras fraudaram, os caras pegaram a grana, né? Está se partindo desse princípio, né? Mas eu acho que é uma situação periclitante. Eu acho que vai para falência também. Primeiro a recuperação judicial e depois termina em falência. E aí 60 mil pessoas desempregadas, vários fornecedores afetados. Já é. E aí é o seguinte, quer dizer, tem que ver, olha, o que vai acontecer com o patrimônio dos caras que são os responsáveis pela fraude. Gente, obrigado. Vou chamar aqui Daphne. Deixa eu só falar uma coisa final. Léo, eu ontem estava numa conversa com amigos. Nós estamos no dia 16. A gente está cobrando do governo. 18, como se ele já... 18 hoje? 18. Errou por 2 dias. Errei por 2 dias. Estamos cobrando como se já tivesse um mês. E nós só estamos falando de pautas negativas, quando já tem pautas positivas. É verdade. Ontem o Silvio Almeida conseguiu reformular todo o Conselho de Anistia, que tinha sido depauperado pela dona Damares. As limitações dos abortos legais que a dona Damares fez foram todas derrubadas. Os professores estão tendo um aumento de 15% para melhorar o ensino. Eu acho que nós temos que começar a ver, eu falei isso, inclusive, no domingo, conversa com o ministro Paulo Pimenta, as pautas positivas desse governo. Nós estamos batendo no governo por causa dos militares, por causa dos golpistas, por causa disso, por causa daquilo, como se já tivesse um ano de governo. São 18 dias, como vocês me consertaram aí. Então, nós temos que olhar o lado positivo, que já estão surgindo as boas informações e aquilo para qual nós elegemos esse grupo. É isso aí. Obrigado, gente. Vamos avançar aqui. Valeu. Boa quarta-feira aí para todos aí. Valeu. Um abraço. Apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, gente. Tem surpresa aqui no Bom Dia 247. Bom dia, Daphne. Tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, Mário Vitor. Bom dia, comunidade. Bom dia, Mário Vitor. Uma alegria ter você aqui no Bom Dia 247, agora às quartas-feiras. Tudo bem, Mário? Bom dia, Léo. Tudo bem? Bom dia, Daphne. Prazer estar com vocês e com a comunidade. Maravilha. Deixa eu ler os 3 comentários pendentes aqui. Cantonia dizendo, tem que fazer pressão para os 3 fraudadores não participarem de mais nada com o governo, principalmente cortar todos os vínculos da Fundação Lehman com o MEC, Ministério da Educação. André Gomes, entrevistem Moro e Dallagnol sobre o caso Americanas. Perguntem se os métodos da Lava Jato deveriam ser aplicados contra eles, né? Márcio Matos, lista de militares fornecida pela PF, chefe das forças, aqui é só entregar ao STM, o Tribunal Militar, para apurar. Daphne, antes de passar para você, só ouvir que eu vou sair já, escutar aqui rapidamente o Mário Vitor, a Ana Luísa está dizendo, Mário Vitor, que luxo, muito bom. Luxo, né? É um luxo. Luxo para mim. É luxo só. Para mim, gente. Mário, você já refletiu sobre esse caso das Americanas? Como é que você está vendo esses 3 empresários, né, que eram o símbolo do sucesso, da eficiência, da gestão, os reis da filantropia, o capitalismo do bem, de repente uma fraude de 20 bilhões. Qual que é a tua primeira leitura sobre o que está acontecendo?
O que mais me impacta, né, Léo, é a responsabilidade do jornalismo econômico, não é? Que continua protegendo, né? E continua protegendo, e é um escândalo gravíssimo contra a população, contra os funcionários, contra os investidores que acreditavam nessa empresa e na fama criada pelos jornalistas. Quem não se lembra do Sonho Grande, não é? E de todos os colunistas e jornalistas que sempre incensaram, não é? Incentivaram esses golpistas, né? Esses tubarões que já faliram outras empresas, não é? Nesse tipo de metodologia, nesse método que eles usam. Na verdade, como é que a gente pode falar? São as pessoas que se beneficiam de um esquema de destruição da empresa que eles compram e se apropriam do caixa da empresa e destroem, simplesmente tiram toda a força, energia de produção, de criação, a personalidade que as marcas têm, a sua particularidade. E como, num princípio, eles são muito bem-sucedidos, não é? No início da sua gestão à frente das empresas, eles são muito bem-sucedidos pelo corte de custos, pelo desinvestimento que fazem, pela destruição que operam. Isso gera um caixa muito grande no início, gera uma sensação de riqueza muito grande. Logo, as marcas vão se deteriorando, vão perdendo personalidade, o serviço, a qualidade do serviço é destruída. Eles conseguem fazer, com base no jornalismo, nesse tipo de jornalismo econômico, eles conseguem ser inatacáveis, e eles conseguem também gerar uma enorme credibilidade para os seus negócios, porque tem uma máquina de publicidade nas redações dos jornais, das revistas, dos sites ao lado deles. Os bancos emprestam, com base nessa credibilidade, emprestam somas bilionárias, como Bradesco, como Santander e outros, e depois eles deixam o negócio cair e pedem recuperação judicial, estão anistiados, e quem quiser que fique com o mico, não é? Especialmente a velhinha que economizou a vida inteira para a sua aposentadoria ou a sua herança e que colocou o seu dinheiro com base nesse crédito criado pelo jornalismo econômico. Não há nenhum jornalista econômico, especialmente os colunistas, não é, de coragem nesse país. Não sobrou mais nenhum. O que sobrou é o Nassif. Eu ia falar exatamente. O Nassif publicou um grande artigo no GGN sobre a fraude das Americanas, que merece ser lido, memorável. É muito memorável. Profundo. As fases todas, né, desse movimento, não é, bandoleiro que é feito, né? Como é que se constrói até o sujeito que denuncia a fraude, que denuncia a falência e que se pede demissão, né, do cargo de diretor-geral, de diretor-presidente, até ele participa, de alguma maneira, participa do esquema. É muito interessante, Daphne, isso que ele está colocando, porque eu já trabalhei durante muito tempo no jornalismo econômico, né? Esse trio ele é praticamente inatacável mesmo, assim, quer dizer, era impossível falar mal exatamente por conta dos esquemas de patrocínio que eles têm por meio de grandes empresas. E aí você não sabe até que ponto o jornalismo econômico ele é jornalismo ou ele é propaganda, né? Quando estouram esses casos, aí a coisa, né, vem a público. Eu não estou aqui querendo me promover, mas num determinado ano eu fui finalista daquele prêmio ESSO, quando eu e o jornalista Ricardo Greenbaum, por uma série de reportagens. Quando houve a fusão da Ambev com uma empresa de cervejas na Belga, dona da Stella Artois, esqueci o nome, ela foi feita de um modo que foi prejudicial aos acionistas minoritários, e a gente pegou o Marcel Telles, que era um dos acionistas ali, vendendo ações antes que houvesse a desvalorização que ele sabia que iria acontecer. E aí isso deu a gente não ganhou, mas fomos finalistas ali.
Mas o que é interessante? Porque agora, nesse caso, também tem a mesma coisa, né? A CVM tem que investigar se os diretores das Americanas, os, entre aspas, acionistas de referência, venderam ações antecipadamente, porque, obviamente, que eles sabiam do rombo, né? O Mário citou também o presidente, o Sérgio Rial. Ele ficou 9 dias como presidente. E o Nassif coloca um ponto muito interessante, porque parece que assim, não, o Sérgio Rial chegou lá, viu a fraude, denunciou e foi embora. Mais ou menos, né? Ele era o presidente do Santander, que é um dos grandes credores, que provavelmente sabia da fraude. Aí ele fala, não, tinham aqui inconsistências contábeis, mas isso já vem junto com o rolo da recuperação judicial. Mas ele fala, olha, os acionistas de referência, eu nunca vi alguém chamar dono de acionista de referência, né? A imprensa econômica continua chamando os donos das Americanas, que são Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles, que estão no conselho, que mandam no conselho, como acionistas de referência. E aí o Sérgio Rial está dizendo, não, os acionistas de referência estão sendo muito colaborativos, não estão botando um centavo, né? Não estão botando um centavo. E com a cobertura da justiça. A justiça acabou de proteger o patrimônio deles dos credores. Os credores não podem ter acesso ao patrimônio dos sócios de referência, acionistas de referência, porque estão protegidos pela justiça. Veja que escândalo que é isso. Não, quer dizer, um escândalo. E aí eu fui ver os detalhes, assim, tem o caso da juíza lá que decide contra o BTG Pactual, né, nesse caso. O que era assim? O BTG Pactual estava sentindo o cheiro de queimado. Eles viram que, bom, não dá para emprestar para as Americanas porque está todo mundo falando que tem um rolo aí. Aí eles falam assim, olha, ó, Americanas, eu te empresto aí 1 bilhão, mas você tem que deixar aqui uma aplicação de 800 milhões, como garantia. Aí na hora que eles dão calote, você vai executar a garantia? Não, você não pode executar a garantia porque tem que dar o dinheiro para esse trio. Então esses caras estão muito fortes no poder judiciário também. É outro escândalo, parece que o dinheiro compra tudo, né, nesse país. É uma coisa escandalosa, escandalosa. Acho que você traz um ponto muito importante, né, Léo? Eles têm os tentáculos em tudo quanto é espaço, né? Espaço de poder na educação, a gente denunciou aqui, o Paulo falava muito disso, de como o Lemann está presente ali nessa questão do projeto da educação brasileira. Eles têm espaço na política, porque eles têm figura como Tabata, como outros políticos, essa renovação política e essa negação da política, que a gente viu também onde que vai dar. Então, eles vão ali comprando com dinheiro o espaço. E aí, quando dá M, na verdade, eles não assumem o prejuízo, porque o capitalista nunca assume prejuízo nenhum. Quem vai assumir o prejuízo é o trabalhador, é o cara que poupou, que comprou ali um pedacinho para achar que podia ganhar alguma coisa. Essa ocupação de espaços é que você traz muito bem e que o Mário também aponta a complacência, a ajuda dessa mídia para dar suporte para isso tudo. E aí a gente traz novamente o papel da mídia que a gente está tentando construir. Enfim. A mídia comercial, exatamente, quer dizer, então é o seguinte, ó, a mídia comercial apoiou a destruição do Brasil pela Lava Jato. A mídia comercial apoiou a fraude das Americanas e continua apoiando, como disse o Mário. Vou ler aqui os comentários, vou sair. Ó. O André Gomes está dizendo, a Netflix fará uma biografia ideologizada para Lemann, assim como fez para o White Batista. Aguardem. Janice está nos apoiando e o Cláudio Alves está dizendo os 3 tenores da pilantragem. Com isso eu me despeço, desejo um bom dia para vocês. Valeu. Obrigada, Léo. Os 3 tenores da pilantragem é bom, mas a gente não tem essa ideia, ao contrário, né? É tudo construído. Quando dá a M, se torna impessoal, né? Então, a influência desses caras até internacional, não é, Daphne? Com certeza. Por exemplo, eu acho que o Lemann banca um centro brasileiro estudos enorme. brasileiros em Chicago. Exatamente. Em Chicago? Eu pensei que fosse lá em Harvard, mas então Chicago. Também acho que sim, mas ele tem um em Chicago. Eu sei porque meu companheiro foi chamado para trabalhar nesse centro quando a gente morava na América do Norte e com as posições esquerdistas dele passou até a última fase e depois foi limado na entrevista por uma pessoa que não tinha nem terminado o mestrado. Então, a gente intuiu que era por conta das posições
mais à esquerda dele nas redes sociais. Mas, Mário, queria trazer um outro assunto, se você me permitir, que é justamente o que o Paulo, o Alex, o Marcelo Auler e o Léo estavam comentando, né, que é esse impasse